A tensão no Golfo Pérsico está ao rubro, mas o que é que se passa mesmo por trás do bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irão? É isso que vamos descodificar. Vamos analisar os dados e as estratégias para perceber esta nova guerra do petróleo. Para se perceber a gravidade da situação, basta ler esta análise. Diz tudo, não é? Isto não é uma negociação de paz, mas um ultimato multidimensional. Do ponto de vista de Teherão e dos seus parceiros, isto não é um simples impasse. É uma campanha de pressão total. Ora, para compreendermos esta crise, o nosso roteiro é este. Começamos no ponto quente, em Hormuz. Depois, olhamos para o jogador que está na sombra, a China. Vemos como o Pequim se está a defender, medimos o impacto económico disto tudo e, no fim, identificamos o próximo ponto crítico neste xadrez geopolítico. Muito bem, vamos então diretos ao primeiro ponto, o Estreito do Hormuz, o palco de um bloqueio naval que já é considerado sem precedentes. E não estamos a falar de uma ação pequena. Os Estados Unidos criaram o que os analistas descrevem como um autêntico muro naval. Milhares de soldados no terreno para impor um estrangulamento logístico total ao Irão. O objetivo? Cortar por completo o acesso do país ao mar. E os objetivos de Washington são? Bem, são muito ambiciosos. Estamos a falar de impedir qualquer navio de entrar ou sair dos portos iranianos. A ideia é forçar uma rendição técnica de Teherão. E atenção, o plano é manter este bloqueio indefinidamente. No fundo, o que está em causa é uma tentativa de redesenhar todo o mapa de poder no Médio Oriente, claro, nos termos de Washington. Mas aqui fica a questão que muitos analistas estão a colocar. Será o Irão o verdadeiro alvo? Ou será que este confronto é apenas uma peça de um puzzle muito, mas muito maior? É aqui que entra o segundo ponto. Este jogo maior parece ter outro nome: China. O que estamos a ver é cada vez mais interpretado como uma batalha por procuração, uma estratégia de fúria económica. E o que é isto da fúria económica? Bem, é um termo que descreve a estratégia dos Estados Unidos de usar o seu poder militar e financeiro não apenas para sancionar, mas para travar mesmo a ascensão económica da China. E como? Atacando o seu ponto mais vulnerável, a cadeia de abastecimento de energia. Ok, o alvo pode ser a China, mas Pequim não estava a dormir. Pelo contrário, há anos que tem vindo a preparar-se para um cenário como este. Vamos ver então como funciona o seu escudo económico. A estratégia de Pequim tem sido muito inteligente. Assenta em 3 frentes. Primeiro, o oleoduto de Rask, construído há 5 anos e que é crucial porque contorna o Estreito de Hormuz. Segundo, reservas. A China acumulou a maior reserva estratégica de petróleo do mundo, mais de 1.000 milhões de barris. É uma almofada gigante. E terceiro, diversificação. A China continua a comprar petróleo a outros países do Golfo, como a Arábia Saudita, o que, claro, mitiga o impacto deste bloqueio. Claro que este jogo de xadrez entre gigantes não acontece isolado. E as consequências? Bem, essas podem sentir-se em todo o lado. É o chamado choque de preços global. O primeiro efeito, e o mais óbvio, é este: o preço do petróleo. As análises são claras. Se este bloqueio se prolongar, o preço por barril pode facilmente passar a barreira dos $100. E para se ter uma noção do que isto significa, na prática, basta olhar para esta análise da DWS. Um aumento de apenas $10 no preço do petróleo parece pouco, não é? Mas o impacto é real. A inflação global sobe 0,2% e o crescimento global encolhe 0,1%. É um efeito dominó. E o cenário pode ficar ainda pior. O próprio FMI já veio alertar que um conflito prolongado tem potencial para desencadear uma recessão global a sério, com a inflação a disparar para valores entre os 6% e os 8%. Perante toda esta instabilidade, a pergunta que se impõe é como é que se navega nisto? Onde é que ainda há alguma segurança para os investimentos? Bem, os analistas estão a olhar para alguns setores que podem ser mais resilientes. Por exemplo, defesa e infraestruturas que beneficiam do investimento estatal. Depois, áreas tecnológicas como a inteligência artificial e a automação industrial. O setor da saúde, claro, as energias renováveis e nuclear como alternativas. E, por fim, o clássico refúgio em tempos de crise, as obrigações soberanas. Mas agora vamos a um ponto fundamental. Por muito grave que seja o que se passa em Hormuz, há quem diga que isto pode ser uma cortina de fumo para o verdadeiro ponto de estrangulamento. Vamos comparar. O Estreito de Hormuz é importante, sim, mas como vimos, a China preparou-se. Agora, o Estreito de Malaca é outra história. É infinitamente mais crítico. Pensemos nisto. Mais de 80% de todo o petróleo que a China importa passa por ali. E não só. 40% de todo o comércio mundial. Malaca é, sem exagero, a linha vital da economia chinesa. E a cronologia dos acontecimentos é, no mínimo, curiosa. Há umas semanas, as tensões em Hormuz disparam. Na semana passada, o Pentágono finaliza discretamente um novo acordo militar com a Indonésia.
E hoje, esse acordo permite que mais de 17 mil soldados americanos sejam destacados para a região, a coberto de manobras. A coincidência é notável. O que nos leva à pergunta final e talvez a mais importante de todas. Se Hormuz é a crise que estamos a ver hoje, será que Malaca é a crise de amanhã? Fica a questão se o que estamos a testemunhar não passa do primeiro ato de um confronto muito, muito maior.